Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Bárbara e hoje nós vamos abrir o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o mandamento maior. Em termos de pesquisa e de estudo, é um dos capítulos mais bonitos do Evangelho. Por quê? Porque trata do amor, né? E a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse conceito de amor, porque quando a gente fala de mandamento maior e pensa em amor, né, se a gente vai no Google e busca amor e vai à imagem, o que a gente enxerga? Corações e pares, né? Quando muito, assim, uma mãe com filho. Então, dando início no capítulo 11, Allan Kardec se utilizou de alguns trechos do Evangelho de Mateus, principalmente para tratar desse mandamento maior, né? Em Mateus 22, 34 a 40, a gente tem o seguinte: sabendo os fariseus que ele havia calado os saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, propôs-lhe esta questão para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. Eis o segundo, semelhante ao primeiro. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22, 34 e 40. Quando a gente tem esse ensinamento, quando a gente observa essa palavra isolada de Jesus, o que a gente depreende? Né? Que eu vou amar a Deus, depois eu amo o próximo, depois a mim mesmo. Então é muito fácil amar a Deus, né? Principalmente se eu tiver uma vida abastada, confortável, se eu tiver vigor físico, eu amo a Deus e depois o resto. Acontece que, aprofundando na Bíblia, a gente tem em 1 João 4, 20 e 21 o seguinte: quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E aí começa o nosso problema, né? Por quê? Porque a gente só é capaz de amar a Deus realmente, a gente só pode afirmar que ama a Deus acima de todas as coisas quando a gente aprende a amar o próximo. E aí a gente continua no nosso conflito. Por quê? Porque o mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos. Então, para que eu ame ao próximo, eu preciso o quê? Eu preciso aprender a me amar. É o primeiro passo que eu tenho que dar. Me amar. O problema que a gente tem hoje, principalmente, é que a gente confunde muito essa questão de auto-amor, de amor próprio. Primeiro que quando você diz que você se ama, muitas das vezes você é visto de uma maneira assim, segregada, né? Nossa, como que ela tem coragem de dizer que ela se ama? Que estranho. Não é orgulho, não é soberba. Né? Um segundo ponto é que a gente confunde muito o nosso auto-amor. Vou dar um exemplo. A gente já está na fase de acompanhar os nossos amigos e as nossas amigas no hospital, né? Depois dos 35, que é a nossa fase da maioria aqui, a gente, em vez de ficar passeando por aí, a gente vai com o amigo no hospital, né? Vamos no hospital comigo? Vamos! E eu fui com uma amiga esses dias no hospital. E ela ficou internada lá, tomou soro, conversei, mostrei vídeo, foi uma diversão. E aí no final, ela saiu toda derrubada, né? Falou, vamos dar uma volta no shopping? Pensei, tá doente, vamos, né? Falei, então vamos! Eu fiz até uma voz de animada, vamos lá! Aí a gente chegou lá, tinha uma loja de joias famosa, que eu não posso falar porque eu não vou fazer merchan, uma loja famosa de joia, né? E tem uma pulseira famosa também, que tem vários pingentinhos caros, caros. E ela chegou, ela olhou, parou assim na vitrine, todas nós paramos, né? Parou assim na vitrine e falou assim, eu mereço uma pulseira dessa. O que eu ia dizer, gente? Eu disse, né? E aí ela entrou. E aí a pulseira, ela serve para quê? Ela serve para você colocar um pingentinho de acordo com cada coisa importante que você viveu na sua vida. E ela teve uma vida muito plena, porque ela encheu aquela pulseira de pingentinho. E ficou cara a pulseira. E aí ela olhava assim para o cartão dela,
olhava para mim, olhava para o cartão e dizia assim, eu mereço, né? E aí eu perguntei, não vai ficar muito caro? Ela disse, é para mim. Falei, então tá bom. Por que você não comprou pra você? Eu falei, não preciso, agora não quero. Aí ela comprou. E aí ela saiu toda alegre, deu 2 minutos, vamos tomar café agora? Eu falei, vamos tomar café. Aí ela sentou, na hora que ela se sentou, bateu a ressaca moral nela assim, ela olhou a nota da pulseira dela que ela merece e falou assim, como que eu vou pagar isso, gente? Eu falei, foi cara, né? Ela disse, gente, eu não precisava disso. Eu falei, não precisava. Ela falou, mas eu pensei que eu merecesse. Eu falei, então, merecer, merece, mas não precisava. E aí a gente tem, um exemplo triste, né? Começa em drama e termina triste. Da maneira como a gente se comporta quando a gente acha que merece alguma coisa. Eu tenho uma outra amiga também que uma vez foi na terapeuta, e essa terapeuta mandou ela ler um livro, por isso eu faço merchan, porque eu critiquei o livro no começo sem conhecer, chamado 1 Minuto para Mim. E ela voltou transtornada da terapia, porque ela queria resolver todos os problemas dela, que eram imensos, e a terapeuta mandou ela ler um livro chamado 1 Minuto para Mim. E resumindo o livro inteiro, você deve tirar pelo menos 1 minuto do seu dia para pensar em você. E ela ficou transtornada, eu fiz coro, eu falei, para. E aí, lendo o livro, eu fui treinar 1 minuto para mim por semana. Gente, é incrível, né? A gente tirar 1 minuto para a gente. Quando a gente fala em auto-amor, a gente não para pensar em certas questões que envolvem o nosso tratamento para conosco. Se eu devo amar ao próximo como a mim mesmo, e se me fosse possível retirar o afeto que eu tenho por mim e entregar para um próximo qualquer, eu faria com que essa pessoa se sentisse melhor? Se eu devo amar ao próximo como a mim mesmo, e se eu fosse capaz de retirar o respeito que eu tenho por mim e entregar para um outro, essa pessoa se sentiria respeitada ou aviltada? Se eu devo amar ao próximo como a mim mesmo, nos meus momentos de oração, quantas preces eu dirijo para mim? Quanto de tempo eu dedico a mim? Quantas vezes eu me olho com generosidade e digo assim, nossa, dessa vez eu errei. E logo depois eu tento reparar isso com alguma palavra de consolo, como eu faço com o meu próximo. Porque eu só vou ter capacidade de fazer isso genuinamente com o meu semelhante quando eu for capaz de me amar. Quando eu for capaz de fazer prece por mim, quando eu for capaz de entender que quando eu digo que eu mereço alguma coisa, eu mereço afeto, eu mereço atenção, eu mereço um banho mais demorado, eu mereço me olhar no espelho. Na maioria dos vídeos de autoajuda que a gente vai buscar para a pessoa encontrar o verdadeiro amor, a prosperidade, a paz de espírito, existe exercício de se olhar no espelho. A gente já se olhou no espelho para se observar realmente os nossos traços, nosso rosto, nossa história marcada nas nossas rugas? Porque nós temos história. Nós não temos decadência, nós temos história, nosso corpo tem uma história. A gente já parou para pensar nisso? Ou a gente está mais preocupado com a gravidade, com o padrão que é imposto para a gente? O que eu mereço mais? Eu mereço mais me olhar com respeito e reconhecer que o meu corpo tem história? Ou eu mereço silicone e cirurgia plástica na minha barriga para eu poder ir para o carnaval? Muitos de nós nos confundimos quanto a isso. E se amar é um convite que Jesus faz a partir do momento em que ele coloca como mandamento maior amar a Deus, coloca condição de amar a Deus, amar ao próximo e coloca como parâmetro o amor próprio. Eu amo o meu próximo como eu amo a mim mesma. Da mesma forma que eu enxergo no meu próximo aquilo que eu carrego em mim. Então, por que dá certo? Porque a gente pensa assim, Jesus tem umas coisas, mas por que dá certo, gente? Porque se nós somos um espelho e nós enxergamos no outro o que nós carregamos em nós,
A partir do momento em que o que nós carregarmos for bom, a gente vai olhar para o outro de maneira melhor. A gente vai olhar para o outro com mais generosidade, com mais carinho, com mais amor, com mais aceitação, com mais amor mesmo, né? E o que é amor? Porque daí a gente se perde. Aí você vai no amor, e aí você vai buscar músicas de amor, né? E todo amor que a gente encontra, a maioria dos conceitos de amor que a gente encontra, pergunta, mas o que é amor? Ah, é um sentimento, é uma coisa boa, é uma coisa que dá uma cócega no estômago, né? Amor, conceito de amor, os gregos trazem 4 conceitos pra gente, tá? Dentre vários, 4 principais. Ele trata de amor filio, que é o amor de amizade, né? É um amor baseado na afinidade. Você gosta da pessoa que supostamente gosta de você, depende de circunstâncias e se não for recíproco, acaba. Amor de amizade, se não for recíproco, acaba. Por mais que você se empenhe, vai acabar. Né? Por quê? Porque não tem reciprocidade, não tem afinidade. É um amor de afinidade. Então, eu percebo que uma pessoa gosta das mesmas coisas que eu, né? A gente gosta de passear no hospital. Vamos no hospital? Vamos, é afinidade. Você vai lá, fica lá, é aquele amor raso. Né? Deu a primeira contrariada, já não serve mais. Se não for recíproco, acaba. Storge, que é o amor familiar, né? É um sentimento de compromisso. É a questão do dever moral para com o nosso familiar. Via de regra, não se escolhe aquele a quem se dedica esse amor. Se é um amor familiar, aqui na Terra pelo menos, a gente não escolhe o nosso familiar. Predomina entre familiares, supostamente cresce com a convivência. Supostamente por quê? Porque nem sempre a convivência viabiliza o crescimento desse amor. E aumenta ou diminui conforme é correspondido. Gente, uma mãe ama mais um filho do que o outro? Normalmente as mães vão responder, depende. Né? Agora, quando estão os 2 filhos, não. As mães amam igualzinho. Né? É um amor familiar, é aquele compromisso. Né? Fugindo dos encontros de almas que nós temos, que nós vemos e nós amamos, né? É um amor de compromisso. Nós somos como que treinados a desenvolver aquele amor instintivamente. Né? Simone de Beauvoir, ela fala que não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, instinto de mulher. Ele existe realmente aquele instinto de mãe ou é um aprendizado? Existe toda essa discussão a respeito disso. E o amor familiar, ele adentra ele abarca essa conceituação. Amor familiar também, nós dedicamos a alguns companheiros nossos de religião, né? Você vai convivendo, e aí, num determinado momento, aquelas pessoas são a sua família. E amigos de infância. É diferente do amor de afinidade, porque quando você tem amigos de infância que duram 30, 40 anos, você já começa a desenvolver amor de compromisso. Né? A pessoa fez assim, mas eu volto a falar com ela porque existe. Nós somos amigos de infância, tem 30 anos que a gente se conhece. E o amor erótico. O amor erótico é o amor entre pares. Né? Geralmente ele é baseado na atração física ou no desejo sexual. É a ideia de amor que nós mais abrangemos, é a ideia de amor que a gente mais acredita, é a ideia de amor que a gente conceitua e fala disso o tempo todo. Tem um aspecto egocêntrico, ama-se pelo prazer que o outro proporciona, tá? Ainda que inconscientemente, né, você ama a pessoa se ela te proporciona prazer, se ela te proporciona alegria. Se não for bom, para que eu vou desenvolver um relacionamento amoroso com alguém? Né? E, via de regra, deseja-se tomar posse do outro. E isso pode se dar mesmo sem contato físico. Quem tem crush que o diga. Né? Você namora secretamente uma pessoa, a pessoa não sabe, você tem ciúme, você fica observando, você stalkeia em redes sociais. Ah, essa menina. Né? Isso daí é amor erótico. Né? Você pode desenvolver por pessoas sem que exista esse contato físico. São sentimentos. Todos esses amores são sentimentos que a gente nutre. Eles são ruins? Nem sempre. Né? Depende da motivação, por que eu estou desenvolvendo esse amor, porque eu carrego esse sentimento, e da pessoa para quem eu dirijo. Né? Se eu vou me casar, vamos supor que um dia eu tenho um namorado. Se eu vou ter um namoro, eu devo desenvolver amor erótico pelo meu
namorado. Né? Não... Por quê? Porque é necessário. Então, são sentimentos que a gente precisa equanimizar. Né? Eu não posso dedicar amor erótico a qualquer pessoa. Eu não posso dedicar amor familiar a um estranho. Por isso, esses tipos de amores não são os amores tratados no Evangelho de Jesus. Eu não posso tratar de um amor que depende de reciprocidade, como o amor de amizade, em se tratando de Jesus. Jesus, ele coloca o amor como algo incondicional, que é justamente o amor ágape, né? Que é o amor incondicional e é uma decisão, não é um sentimento. É uma decisão seguida de uma atitude. Amar e gostar são atitudes distintas. Quando eu amo, eu tomo uma decisão. Eu vou amar essa pessoa. A partir do momento em que eu tomo essa decisão, eu começo a desenvolver atitudes para que eu exercite esse amor. É fazer algo em favor de alguém e não sentir algo por alguém. É diferente você fazer de você sentir. É imparcial e busca oportunidade de fazer a bem a todos. Fazer o bem é diferente de agradar. Então, muitas das vezes, a gente se pega nessa questão de acreditar que fazer o bem é bajular, é agradar, é não estabelecer limites, é reforçar aquilo que realmente não vai fazer bem. Muitas das vezes nós perdemos relacionamentos que nos são caros porque a gente adverte o nosso amigo, a gente adverte o nosso irmão. Olha, isso que você está fazendo não está certo. Se eu fosse você, eu refletiria. E nem sempre a pessoa está pronta para ouvir, ela não está pronta para ouvir. Mas eu fiz o meu bem. Eu não gosto de determinada pessoa. Eu tenho oportunidade de fazer o bem para ela. Eu não vou fazer por quê? É um dever moral meu, é um mandamento de Deus. Então, amar é fazer o bem. Tá? E qual é o parâmetro? É fazer pelo outro o que eu gostaria que fizesse por mim. Porque quando a gente fala em amor, fazer o bem, é muito vago pra gente. Né? Tudo é fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse por mim. Acontece que existe um desdobramento nisso aí também. Por quê? Porque quando a gente fala em fazer pelo outro o que gostaria que fizesse pela gente, muitas das vezes a gente não se gosta. E aí a gente se permite situações desrespeitosas com relação à nossa pessoa. Fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse a mim é fazer pelo outro o que eu gostaria que fizesse por mim, tendo eu enxergado, tendo a pessoa que está fazendo enxergado as minhas necessidades, as mais íntimas. Se eu aceito que as pessoas gritem comigo porque eu fui criada dessa maneira na minha família, eu não devo fazer isso com uma pessoa que não tem esse tipo de criação. Na verdade, eu não devo fazer isso com ninguém. Por quê? Porque é desrespeitoso. Mas eu aceito que grite comigo. Sim, mas eu gosto que me tratem com respeito. Então, eu devo exercer empatia o tempo todo. O tempo todo. Não fazer aquilo que eu suporto, mas fazer aquilo de acordo com o que eu gostaria. E o que é que a gente mais gostaria que fizessem por nós? Nos observassem. Né? A vulnerabilidade do bebê, em comparação com a nossa vulnerabilidade, ela só muda de figura. Mas todos nós queremos ser vistos, queremos ser amados, queremos ser respeitados, queremos ser cuidados. A gente precisa se relacionar socialmente. Nós não conseguimos ficar só. Diferente não estou tratando de solidão. Estou tratando de relação intersocial. Não estou tratando daquela solitude, que é aquele tempo que eu tiro para mim para estar comigo porque eu gosto da minha companhia. Eu estou falando de relação social. A gente não foi criado para isso. A gente não foi criado para solitário, para ficar solitário. Então a gente precisa se relacionar. E se relacionar com o próximo de acordo com o que ele precisa. Porque quando nós precisamos de ajuda, é de acordo com o que nós precisamos. A gente necessita isso. Então a gente deve olhar para o outro com a generosidade que a gente gostaria que olhasse para a gente. Isso é amor de exercício. Tá? Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer aos outros o que desejamos que fizessem por nós é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. A esse respeito, é impossível guia mais exato do que tomar por parâmetro daquilo que se deve fazer aos outros o que se deseja a si próprio.
A prática desses ensinamentos conduz à destruição do egoísmo. Muitas das vezes nós nos colocamos em situações em que a única coisa que nos resta diante do outro é quebrar o nosso egoísmo e se dirigir a ele com a caridade que a gente procura. Né? Então, é um exercício diário você se relacionar com o próximo da maneira como você gostaria que ele se relacionasse com você. E dentro, eu escuto muito jovem falar assim, mas dentro de casa não adianta nada eu fazer isso, mas não é pelo outro, é por você. O problema do outro é um problema do outro. Você não. E isso aqui inclui também respeitar o espaço do outro, tá? A pessoa não quer falar com você, o que você faz? Você respeita, você só fica ali presente. Não crie barreiras, mas você tem que respeitar. Não, eu amo você, vamos compartilhar nosso amor ao próximo. Você precisa vir no trabalho assistencial, você precisa seguir a minha religião, você precisa. Não. Quando Jesus diz que para eu amar o próximo eu devo me amar, eu devo respeitar esse próximo como eu gostaria que ele me respeitasse. Mas eu devo também, com relação a mim, sair de dentro do meu conforto, sair de dentro da minha vida plena, sair de dentro do meu egoísmo para que eu consiga exercitar isso. E aí, como é que eu exercito, como é que eu curo as pessoas? Através do exemplo. Por quê? Porque elas vão começando a perceber que alguma coisa foi modificada. E aí, quando você começa a se cuidar, você começa a irradiar amor, porque é natural, é como uma luz. É igual, se você acende a luz, os insetos vêm todos para cima dela. Quanto mais você alimenta a sua luz interior, quanto mais você se faz bem, mais você se torna ponto de apoio, ponto de ajuda. E em relação a isso, Haroldo Dutra Dias traz uma frase bem bonita. Ele diz que a verdadeira ajuda que nós podemos dar a alguém é o exemplo. Quando eu me encontro, quando eu estabeleço um relacionamento com Deus, quando eu faço a luz sair do meu espírito, o meu exemplo contagia. Essa é a maior caridade do planeta, a caridade do exemplo. E como é que eu exemplifico amor ao próximo e amor a Deus? Eu exemplifico tratando a pessoa como eu me trato. O amor a Deus, acima de todas as coisas, ele é uma consequência natural. Muitos de nós aqui já amamos a Deus acima de todas as coisas há muito tempo. Muitos de nós já conseguimos olhar para o nosso diferente, que olhar para o semelhante é fácil, Você olhar para o semelhante e amá-lo é muito simples. Olhar para o nosso diferente com o olhar que a gente dirige àqueles a quem nós amamos. Principalmente em trabalho de evangelização, que tem bastante evangelizador, Quantas evangelizadoras pensam, antes de preparar a aula, que a aula só está pronta quando ela serve para ser aplicada para os nossos filhos? Quantas de nós perdemos noites e noites e noites para que aquela aula mínima, que eles não vão prestar atenção, eles vão rasgar a pétala da flor, que eles vão acabar com tudo que você fez, que aquela aula, ela está pronta. Ela serve para te evangelizar. Quantos de nós somos evangelizados por nós quando nós estamos nos dedicando ao outro? Isso é questão de exemplo, é questão de exercício. E esse exercício começa a ser visto paulatinamente. Se é paulatino, a gente não precisa propagar o que está sendo feito. Naturalmente as pessoas vão se aproximando. Por quê? Porque eu começo a irradiar a luz. Eu começo a tratar os outros com mais amor, eu estou me amando. Eu consigo enxergar meu valor. Se eu consigo enxergar o meu valor através da caridade que eu faço e que eu recebo, é natural que eu me torne ponto de apoio para as pessoas. É natural que eu me felicite mais vezes na minha vida, porque daí eu percebo que da mesma forma que eu mereço um tempo para mim, minha amiga merece. Eu percebo que se ela tem esse tempo para ela, eu vou ficar feliz também. Eu percebo que as conquistas das pessoas que me cercam são boas também para mim. Eu consigo me felicitar com aquilo que não é material e que eu não vou agarrar. Eu consigo me felicitar com aquilo que é do outro. E isso é um exercício natural. Mas é importante que a gente comece desde cedo, desde o momento em que a gente é alertado a exercitar esse auto-amor. Com relação a dai a César o que é de César, era um momento em que algumas pessoas estavam questionando a Jesus, se amar ao próximo, essa lei de caridade é uma lei, será lícito pagar impostos? A gente deve pagar impostos? E Jesus trouxe
né, essa questão de dai a César o que há de César, um princípio que condena todo o prejuízo material e moral que se possa causar a alguém. Então, tudo o que eu fizer de mal é prejuízo e é condenável. E onde é que vai bater mais duro essa condenação? Onde é que eu vou exercer minha pena com maior dor? Dentro da minha consciência, através do meu remorso. Principalmente a partir do momento que eu começo a ter entendimento. Toda violação pode causar a alguém toda violação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto para com os indivíduos. Então, quando a gente recebe por mandamento maior amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, a gente recebe como mandamento respeito pela diferença do outro. Por quê? Porque todos nós somos diferentes, todos nós somos desiguais nas nossas desigualdades. E isso deve ser levado muito a sério. Nós devemos nos respeitar e respeitar os outros também. E aí propagar amor. Né? E é isso. Dúvidas? Não? Vamos nos amar, pessoal, mais fácil, mais fácil. Vamos fazer nossa prece. Deus de amor e de bondade, nós te agradecemos por estarmos aqui. Agradecemos pelo Evangelho de Jesus que nos serve de norte e pelos amigos caros que nos acompanham em nossa caminhada. Nos abençoe hoje e sempre no desempenho de nossas tarefas, no nosso exercício de amor diário para conosco e para com o próximo. E que assim seja.